Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando uma explicação plausível aí por que eu estou vestido de maneira diferente, com um cenário diferente atrás. É porque ontem, a hora que eu estava gravando a aula de vocês, acabou que minha câmera deu problema, não gravou mais. Então por isso estou gravando essa segunda parte da aula num ambiente diferente, num dia diferente, com roupas diferentes. Tá bom? Mas nada mais sério aconteceu. Pessoal, no último vídeo, né, que foi gravado, eu falei com vocês um pouco a respeito dos componentes do tomógrafo e vamos dar sequência nisso agora, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento do tomógrafo e vamos falar um pouquinho também sobre as gerações dos tomógrafos. Lembrando que vou postar na plataforma alguns vídeos complementares em relação à aula de hoje, né? Tratando do mesmo assunto, mas inclusive com algumas animações para que vocês possam entender, principalmente essa parte do funcionamento do tomógrafo, que acho que é bastante interessante, né? De como o tomógrafo funciona na atualidade e de como ele funcionava no passado. Beleza? Então vamos em frente. Funcionamento do tomógrafo. Basicamente, né, nós temos no vídeo passado, nós aprendemos que nós temos o gantry e nós temos a mesa, né, que são a estrutura principal do nosso tomógrafo, né? A mesa e o gantry vão funcionar como duas estruturas em conjunto. O gantry vai fazer o giro de 360 graus em torno do paciente e a mesa vai se movimentar na direção dele, tá? Para que possam ser realizados os cortes ou slices, né, como a gente comumente ouve por aí também. Esses cortes eles são previamente configurados conforme a indicação de cada exame e de acordo com os protocolos estabelecidos nos exames aí. Lembrando que no interior do gantry nós temos tubos, um tubo de raio-x, né, e detectores. E o funcionamento dessa estrutura do tubo de raio-x é justamente o que vai girar em torno do paciente, né, fornecendo as imagens do interior do mesmo. Tá bom? Aí os sinais que são identificados. Então vamos lá. O tubo de raio-x vai emitir radiação sobre o paciente ou objeto de estudo. Isso aí vai ser convertido em sinais, né, que vão ser capturados pelos detectores e vão ser enviados. E esses mesmos sinais vão ser enviados para o computador para serem convertidos em imagens, né? Então, só fazendo um parêntese aí e fazendo uma ligação com a radiologia convencional, quando a radiologia atravessa o paciente, ela vai interagir com a densidade, com as diferentes densidades do organismo desse paciente, né? E aí lá na placa é onde ela vai, entre aspas, né, gravar a imagem do interior desse paciente. Na tomografia funciona mais ou menos da mesma forma, só que nós não temos a placa nesse caso. Nós temos o conjunto de detectores que vão estar girando aí em torno do paciente junto com o tubo de raio-x e isso automaticamente é enviado para o computador. Uma coisa bastante importante, a partir da segunda geração dos tomógrafos, o feixe de radiação passou a ser em leque, né, e não mais um feixe uniforme, né, o que permitiu com que vamos dizer assim, a leitura, né, do organismo do paciente fosse feita de maneira mais eficiente, tá? Então, como eu falei, só finalizando esse slide aqui, no gantry nós temos o emissor de radiação de um lado, que é o tubo de raio-x, e do outro, os detectores. Assim como no raio-x, é necessário que o paciente não se mova para evitar a distorção das imagens, né? Então, é necessário que o paciente respire quando for orientado a respirar, pare de respirar quando for orientado a parar de respirar, não se movimente, né? Ou se precisar se movimentar, que os movimentos sejam muito pequenos, né? Quase o paciente tem que ficar, realmente tem que tentar ficar imóvel durante o tempo de duração do exame, para que não haja nenhum artefato, nenhum borramento. Tá? Então, de maneira bem básica, esse é o funcionamento do tomógrafo. Como vocês sabem, então nós temos aqui uma única questão, né, porque esse assunto ele é um pouquinho mais curto, né, mas nessa questão que eu vou postar lá na plataforma, eu quero que vocês escrevam para mim, em poucas palavras, o funcionamento do tomógrafo e a aquisição das imagens. Se desejarem incrementar com mais alguma coisa que vocês pesquisarem, por favor, estejam à vontade, tá bom? Voltamos já então com a parte final dessa aula, onde nós vamos conversar um pouco sobre a geração dos tomógrafos. Até já, pessoal!